Meus amores, estamos no ar aqui para mais uma live do Terapia em Ação. Hoje um tema muito interessante que tem uma certa conexão com o nosso tema da semana passada. Vamos falar agora sobre o movimento emocional entre dependente e codependente. Se você assistiu a última live, é interessante, muito interessante, porque a gente falou sobre algumas estruturas psíquicas, né? Então falamos sobre a questão da neurose, falamos da questão, né, da estrutura psicótica, e muito interessante, tendo esse conhecimento prévio, a gente poder estar aqui juntas. Bem-vinda, Si! Que bom, espero que você esteja melhor. Ritinha, Valdete, gente, desculpa, eu atrasei 1 minutinho ou 2 para entrar, porque a nossa aula agora do Projeto Bússola foi de descascar o caneco, né? Como as meninas costumam dizer, saímos todas de sorinho. E estamos aqui agora com muito amor e carinho para falar sobre esse tema tão importante que é o movimento emocional entre dependente e codependente. Como eu falei, se você quiser aprofundar, assiste a última live que também está aqui no feed, também está lá no nosso Instagram, tá bom? Nosso Instagram não, no nosso YouTube. Você é convidado para essa jornada de autoconhecimento, né, profunda, que nós vamos fazer aqui agora. Vamos primeiro, antes de mais nada, vamos conceituar, eu aqui os meus alfarrábios, né, as minhas anotações. A gente precisa primeiro entender o que é o codependente e o que é o dependente, tá? Então, na verdade, codependente e dependente, a gente só está trazendo uma diferenciação de nomes para a gente conseguir exemplificar comportamentos. Mas, na verdade, tanto o codependente quanto o dependente estão dentro de uma esfera de dependência emocional. Tá? Então, isso é importante a gente falar. A gente só separa esses dois nomes para que você possa compreender muito nesse aspecto do comportamento em si. Então, a gente acaba colocando o codependente como aquele que é o ativo, aquele que resolve, aquele que vai lá e dá conta do desejo do outro, que faz tudo, que é o resoluto. E a gente fala do dependente mais como aquele que tem a dependência mais passiva, não é? É aquele que tem a dependência mais passiva. E nesse lugar de dependência mais passiva, ele tem um comportamento mais inseguro, acaba fazendo aquilo que o outro direciona, mas é importante lembrar que o codependente não é o cara que, esse aqui, qualquer coisa, ele se vira. Não, ele precisa do outro também para existir. Nós vamos começar, então, clareando isso. Estamos falando de dependência emocional. Estamos conceituando codependente como o ativo na dependência e o dependente como passivo na dependência, tá bom? Vamos explicar isso bem direitinho aqui para mim, tá? Os codependentes, então vamos lá, se definem como? Se definem de que forma? Estarem sempre preocupados com o outro, com o que interessa o outro, com o que importa o outro, onde o outro está, quais são as suas motivações e desejos. Os codependentes, sejam eles dependentes ou codependentes, ativos ou passivos, eles estão sempre preocupados, né, com o cuidado emocional do outro, com se o outro está bem ou não fisicamente. Tem sempre essa preocupação exacerbada em suprir as expectativas do outro. E aí que dá essa grande confusão que a gente acha, que sempre, né, não, esse aqui não depende do outro. Não depende por quê? Porque é o ativo? Não depende porque é aquele que faz, e o outro recebe? Não, gente, é tão dependente quanto o passivo, ok? Então vamos trazer essa linguagem, né? O ativo e o passivo. Então, essa questão de estar sempre preocupado com o outro faz com que ele fique sempre o quê? Atento às conversas do parceiro, atento aos movimentos, né? Muitas vezes se antecipa nos movimentos do parceiro, tá lá na frente, tá fazendo aquilo sempre com um passo lá na frente, não é? Para quê? Para se assegurar de que tudo está onde deve estar, que eu estou cumprindo as expectativas do outro, seja me tornando uma pessoa manipulável, seja manipulando ou controlando a vida do outro.
eu estou cumprindo o meu papel, impedindo que alguém entre nessa relação. Eu estou sempre garantindo essa dependência, ok? Gel, isso é só entre parceiros, entre homens e mulheres? Absolutamente não, claro que não. Quem tem esse padrão de dependência emocional tem por conta de algo que aconteceu na infância, né? Não deu conta do que aconteceu na infância, criou essas relações simbióticas e isso se espalha, né? Isso se estrutura em todos os diversos aspectos da vida, tá? E por que ele faz isso? Ele faz isso para que o outro não perca o interesse, para que o outro não encontre algo mais interessante e eficiente, né? Em suprir as necessidades daquele em quem eu cuido ou daquele ao qual eu obedeço. Certo? Então, a dependência emocional passa por esses dois lados. Tem aquele que vai controlar, que vai dizer o que é certo e o que é errado, o que a gente faz, o que a gente não faz, também é dependente emocional. E o outro que dá essa resposta passiva também é dependente emocional. Os dois precisam o quê? Dentro dessa dialética, desse jogo, dessa conversa, um precisa garantir a segurança ao outro de que estão cumprindo as expectativas de ambos, ok? Para que ninguém seja substituído no jogo da relação, ok? Por que o ansioso tem medo de morrer do coração? Capelão, acho que você já me perguntou isso antes. Eu acho que você já me fez essa pergunta antes, não é? Eu tentei te responder da outra vez, mas eu posso fazer uma live, inclusive, sobre isso, né? O ansioso não tem só medo de morrer do coração, tá? Então, o ansioso pode ter diversos medos. A ansiedade está calcada, né, em tentar eliminar aquilo que me assusta. Então, quando eu estou ansioso, eu estou tentando antecipar também o futuro. Eu estou tentando arrumar soluções para aquilo que me entristece ou me assusta. E aí, o coração dispara, entra todo um processo, né, que a gente vai falar aí dos gatilhos da síndrome do pânico, medo dos sintomas. Você está falando do medo dos sintomas da síndrome do pânico, do ataque de pânico ou de morrer do coração, né? Porque esse é um assunto... Vou fazer o seguinte, Capelão, a nossa próxima live vai ser sobre isso, tá bom? Eu vou fazer uma live, a nossa próxima live vai ser sobre esse assunto, tá bom? Vou até printar a tela aqui para que eu possa... porque esse é um assunto que tem a ver com o que a gente está falando, mas não tem. Nesse momento eu não vou poder te explicar isso melhor. Então, eu prometo que nós vamos falar disso na nossa próxima live. Hoje é quarta-feira, nós vamos falar disso na segunda, ok? Segunda, 1h da tarde, nós vamos falar por que o ansioso tem medo de morrer do coração. Eu vou trazer exatamente esse tema, exatamente a sua pergunta e a gente vai responder, tá bom? Voltando aqui para o nosso assunto de hoje, que é dependência e codependência emocional, né? Nós estávamos falando sobre essas questões. Nós vamos percebendo, então, como eu falei, né? Da face passiva, da dependência emocional, da face ativa, a face passiva, vindo como aquele que realiza passivamente, né? E faz... e cumpre toda a demanda daquele outro que cuida, que faz, que se exacerba, que se desgasta, havendo essa complementaridade entre essas duas pessoas que são ambas codependentes, ambas dependentes emocionais. E por quê, gente? Porque lá na infância, lá no início de tudo, né, houve uma ruptura de confiança dentro daquela teoria que a gente chama de teoria do apego. Essa pessoa não teve uma transição, né, da fase em que ela é um com o pai e com a mãe principalmente, e ela começa a ir para a vida, para a sua fase narcísica, que é a fase narcísica, gente, o estabelecimento do eu enquanto indivíduo. Essa transição não é feita de forma correta, esse apego não é estruturado, essa transição não é feita de maneira correta e gera-se um trauma ali, ok? E aí essa pessoa fica presa nessa dependência emocional. A gente vai explicar isso aqui mais profundamente, vou pé ante pé aqui explicando para vocês, tá? Então,
Falamos aqui da face passiva, chamamos de dependente, são mais inseguros, deixam o outro fazer tudo por ele. A face mais ativa faz tudo pelo outro, faz e acontece, resolve, não cuida de si, né? Cuida do outro. E alguns dizem assim, mas eu não mando na outra pessoa, né? Eu não faço nada, eu tô aqui na minha, mas é aquela pessoa obcecada pelo outro. O que é a pessoa obcecada pelo outro, gente? Sabe você que fica aí querendo saber quem é narcisista, quem é psicopata? Ai, meu Deus, será que eu tô casada com um narcisista? Será que eu tô casada com um psicopata? Você é um codependente. Você tá tentando colocar as coisas na caixinha, você quer controlar as coisas aí. Apesar de você falar que não controla nada, né? Mas você tá tentando encontrar traços aí, né? De psicopatia, de narcisismo. Você fica, ai meu Deus, eu tô casada. É todo o seu foco no outro, você não tá focando em você. Se você não tá focando em você, meu amor, você é um codependente. Oi, Lúcia, bem-vinda. Fatiminha também, olá, que bom que você tá aqui, meu amor, tá? Então, é muito interessante, né? Essas pessoas que dizem assim, não, eu não fico obcecada pelos outros, não, fica assim, porque você fica aí olhando e fazendo curso, e buscando informação e buscando livro para enquadrar o comportamento do outro, para poder dar conta da sua obsessão pelo outro, tá? Porque quem não tem obsessão pelo outro não fica buscando respostas para o comportamento do outro, tá buscando o desenvolvimento do próprio comportamento, tá? Como é que é, então, o perfil? Ok, então vamos lá. Como é o perfil, né, da pessoa dependente e codependente, né? Ela normalmente tem baixa autoestima, né? Sentimentos de culpa por fazer algo por si, dificuldades em tomar decisões, são permissivos, vitimistas, pessimistas. Por quê? Porque, como eu disse, são marcados pelo medo do abandono, pela sua insegurança e pela necessidade de agradar o outro, sendo ativos em resolver o problema do outro, sendo passivos em estar à deriva, deixando que o outro resolva e faça tudo a seu modo e a seu jeito. Eu falei aqui da questão do movimento entre dependente e codependente. Isso não é algo estático, ok? Em alguns momentos, você pode assumir o lugar daquele que faz e acontece, ou em alguma área, e o outro também pode se colocar nesse lugar mais frágil, mais vulnerável, em quantidades, né, equilibradas. Em que sentido? Você vai ter sempre uma predominância na sua estrutura e o outro também. Precisa sempre que um esteja numa polaridade passiva e o outro numa polaridade ativa. Deu para compreender como é que funciona a dependência? Ficou claro? A dependência precisa ter duas polaridades que se complementam, ativa e passiva, ok? Essas polaridades, elas precisam se complementar. Tudo é dependência. Tudo é dependência, tá? Então, vamos lá. Então, como eu disse, né? Essas pessoas têm baixa autoestima, sentimento de culpa por fazer algo por si, dificuldade de tomar decisões, são permissivas, vitimistas e pessimistas, são controladoras, porque são marcadas pelo medo do abandono e pela insegurança e pela necessidade de agradar o outro. Tem algumas pessoas que já questionaram e me questionam assim, não, mas eu sei que, vejo que tem dependência emocional na minha relação, mas eu não tenho baixa autoestima. Eu sou aquela que faz e acontece, eu sou muito poderosa, eu sou muito poderoso, eu sou ótimo. E eu quero dizer aqui para você categoricamente, querido, se você vive uma relação, querida ou querido, se você vive uma relação de dependência emocional, seja com a sua mãe, com o seu marido, com o seu pai, com o seu filho, com o papagaio, com o cachorro, o periquito, você tem baixa autoestima. Todos têm, independente da polaridade em que você esteja, ativa ou passiva, tá? Então, um detalhe aqui que a gente vai trazer, eu vou trazer um gráfico aqui muito, muito legal para vocês, que eu fiz à mão aqui, mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Muitas pessoas que são dependentes e codependentes podem desenvolver traços narcísicos,
que escondem essa baixa autoestima, né? Lá no fundo e no profundo do ser. Então, vamos compreender. Aqueles que nós estamos chamando de ativos ou codependentes, aqueles que fazem, acontecem e blá blá blá, e rarará, e bebê, ok? Aquilo tudo. Outra coisa, uma live só sobre autoestima. Muitas pessoas não sabem o que é de fato. Vou printar aqui mais um tema de live. Peraí, gente. Pronto. Tô printando os temas de live que vocês estão pedindo. Tá tudo certo. Vamos voltar para cá. Isso. Obrigada, Rô, por essa... Já tem o tema de live para segunda e quarta. Pronto, tá tudo certo. Tá bom? Então, vamos voltar aqui ao assunto. Como, Gel, que história é essa que você está me dizendo? Você está querendo me dizer que todo codependente, todo dependente emocional é narcisista? Não, eu estou dizendo aqui para você que todo mundo que tem baixa autoestima pode desenvolver ou pode ter desenvolvido traços narcísicos, que é diferente da patologia narcisismo, tá? Quando é o extremo da patologia, ok? Então, traços são diferentes de você enquadrar patologicamente alguém como narcisista. Aqui, nós não estamos dando conta disso. Existem várias pessoas que fazem lives sobre esse tema, aquele narcisista mesmo destrutivo, aquela pessoa que não tem nenhum tipo de empatia, e não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma esfera de traços dentro, né, de um processo, dentro de uma matriz onde a gente tem graus. Como eu já falei para vocês, o tempo todo que eu trato aqui com vocês, eu digo, não é que tipo de transtorno mental a gente tem, é quanto a gente tem de transtorno mental. Todos nós temos, em graus mais funcionais, em graus menos funcionais. Então, algo fica muito ruim para mim quando se torna extremamente disfuncional. Ok? Aí a gente chama de patologia. Uma pessoa que tem traços narcisistas, mas ela consegue ir contornando isso, se arrependendo, fazendo uma transformação ali, outra aqui, conseguindo dialogar com isso, percebendo que ela precisa parar, que aquilo tem um limite. Isso não está no âmbito patológico agudo. Quando é agudo, patologicamente agudo, o agudo é fácil de lidar, que é o momentâneo. Agora, o problema é quando é crônico e intenso. Quando é crônico e intenso, realmente a gente vai ter que lidar com esse narcisista como? Corta da vida, é aquela mãe narcisista que destrói realmente a filha ou o filho e aí precisa cortar aquela relação da vida. O marido narcisista. Então, o filho narcisista, tá? Porque acontece do filho também ser... Ok? E aí precisa cortar a relação. Não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de um aspecto matricial. Vocês vão entender o que eu estou falando quando eu mostrar o desenho que eu fiz aqui. Tá bom? Então, quando essas pessoas que têm dependência emocional, sejam ativos ou passivos, né? Por conta dessa baixa autoestima, eles podem ir desenvolvendo, então, esses traços narcísicos. E como é que isso acontece? Vou explicar. Quanto mais inseguro e dependente o dependente se torna, mais vulnerável ele vai ficando, né, a desenvolver traços narcísicos ou a se unir com pessoas de traços narcísicos. E como é que a gente vai definir essa diferença? Então vamos lá. Pessoas com dependência passiva, não é? Que são aqueles que recebem, aqueles que ficam ao derredor. Eles são mais demonstram mais insegurança, né? Eles ficam mais vulneráveis, eles mostram sua vulnerabilidade, então eles ficam mais expostos a encontrarem parceiros dependentes com traços narcisistas. E por quê? Porque o codependente, aquele que resolve o bagulho todo, ele precisa se arguir, ele precisa se perguntar, ele precisa se colocar, ele precisa criar um self falso de segurança, de autoestima, para então controlar toda essa situação, e ele vai se colocando então nesse lugar, né, de manipular o outro para que o outro faça tudo aquilo que ele deseja. Isso, como eu falei, é uma matriz.
Como é que a gente vai falar dessa matriz aqui? Eu vou mostrar aqui para vocês algo interessante. Eu só esqueci de fazer um círculo aqui. Peraí. Vocês estão gostando, gente? Fala comigo. Tá interessante? Vocês estão conseguindo entender? Vocês não vão conseguir ler nada do que eu tô do que eu escrevi aqui, mas vocês vão conseguir visualizar, tá bom? Então vamos lá. Vamos compreender aqui. Eu quero falar com vocês, antes de mais nada, sobre o cara que criou isso aqui, tá? Quem criou isso aqui, que eu vou mostrar pra vocês, foi um cara chamado, se eu não me engano, Ross... Deixa eu achar aqui. Onde foi que eu escrevi isso, gente? Onde foi que eu escrevi? Cadê, gente? Onde foi que a Gel escreveu isso? Cadê você? Tá, o nome do cara é Ross alguma coisa, tá? Eu vou achar aqui depois no meus negócios e tá tudo certo. Eu esqueci o nome do autor, tá? Esse cara, ele faz uma distinção muito profunda, ele separa muito profundamente essa questão do dependente e do narcisista, tá? Ele separa, ele coloca, achei, tá aqui, gente, Ross Rosenberg, tá? Então, ele tem uma abordagem muito interessante sobre o codependente e o narcisista. Então, assim, porque as pessoas acabam perguntando, então, Gel, o codependente e o narcisista, ou o dependente e o narcisista são a mesma coisa? Tem diferença entre eles? Tem, e tem muita. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma área de interseção muito profunda, tá? Então, qual é essa abordagem do Ross Rosenberg? Ele traz um gráfico, e eu vou mostrar para vocês, onde ele explana a separação, exatamente. Ele diz o seguinte, esses perfis, o codependente e o narcisista, eles são diametralmente opostos e, por conta disso, são complementares, tá? E aí ele diz o seguinte, o codependente tem sua energia libidinal direcionada para o outro, que foi o que a gente falou aqui, né? O codependente está se satisfazendo na existência do outro, seja em cumprir a expectativa do outro, seja em fazer tudo pelo outro, em determinar como será a vida do outro, em tirar todo o fardo, né, da vida, de viver a vida do outro. Então, o codependente tem sua energia libidinal direcionada para fora e ele toma para si todos os problemas. Então, ele é o resolvedor de problemas. Ele é o culpado de todas as coisas. Ele se compromete em resolver. Ele se compromete em se culpar. Ou ele se culpa e se torna passivo, né? Então ele tem que obedecer, ele tem que cumprir a expectativa do outro, ou ele toma para si e se culpa como se ele não merecesse receber. Então ele precisa estar gerando o tempo todo um padrão, um conforto, uma resolução para o outro, tá? O narcisista tem sua energia libidinal, a energia da vida, direcionada para si mesmo. Ele ficou preso, quando a gente falou sobre a teoria do apego aqui, ele teve um problema ali nessa transição, nessa ligação do apego com aquele que era o membro da família ou a pessoa responsável por suprir as necessidades, né? Justamente naquela fase de 1 ano, 2, 3, tá? E ele percebe essa energia libidinal toda conectada com si. Por quê? Porque ele não foi abastecido de amor. Não houve um mínimo abastecimento. O codependente teve um pequeno abastecimento. Houve um abastecimento, ainda que de uma forma meio torta, né? O codependente recebeu algum direcionamento amoroso, recebeu alguma proteção, ainda que disfuncional. Ele recebeu algum alimento. Já o narcisista punk, ele não recebeu nada. Então, ele acaba trazendo essa energia toda para dentro de si. É uma energia focada em si mesmo. E ele projeta todos os problemas da sua vida fora. Todos os problemas no outro. E o outro existe para resolver as suas demandas, tá? Então, o outro é o problema e o outro existe para me satisfazer. O outro não tem vontades e não tem desejos. Por isso que o narcisista patológico, ele tem, né, nenhum problema em usar o outro. Ele não tem nenhuma crise de consciência.
Nenhuma. Não importa o que você está sentindo. Não importa. E sempre vai haver essa complementaridade. E aí, já o quanto narcísico pode ser um codependente? Depende de alguns fatores. E a gente vai falar aqui, ó, tá? Dentro de uma outra visão, de uma visão matricial. Eu vou trazer isso aqui para vocês. Então, vamos entender se vocês estão conseguindo ver o desenho todo? Eu sei que vocês não estão entendendo nada da minha letra, mas eu vou trazer para vocês aqui essa leitura, que é uma leitura complementar, ok? A o que Ross fala. O gráfico é do Ross, tá? E aí eu vou complementar aqui com outras bases teóricas. A gente tem um gráfico aqui onde do lado de cá eu tenho o codependente nessa ponta, ok? Do lado de cá dessa seta eu tenho o narcisista, certo? Não tem problema ficar espelhado. É importante que você... fica espelhado aí a letra não dá para ler, mas eu vou lendo aqui para vocês. Então, é importante que vocês percebam que nessa extremidade eu vou ter o codependente, nessa extremidade eu vou ter o narcisista. Aqui no meio seria o ponto de equilíbrio, né, do desenvolvimento do eu. O ponto de equilíbrio do desenvolvimento do self, tá? Então, aquele self equilibrado que a gente vem falando, ok? Aqui seria o ponto do meio. Nem estou na dependência emocional, nem estou num ponto narcísico. Aqui eu tenho a consciência do eu, a consciência do individual, mas também tenho a consciência do outro. Nesse lugar eu consigo ter uma interação com os objetos externos, afetivos, saudável, ok? Então, o que a gente tem de informação para esses dois lados aqui, tá? Todo mundo que é dependente emocional vai estar numa esfera aqui, ó. Todo mundo que tem dependência emocional vai estar aqui, ó, numa esfera assim. Deixa eu pegar outra cor. Preciso de outra cor para vocês entenderem. Gente do céu. Pera. Deixa eu pegar outra corzita aqui. Espero que vocês consigam ver. Vou pegar esse, tomara que esse funcione. Então vamos lá, de outra cor. O codependente, ele vai fazer assim, ó. Então vamos lá. O codependente, ele vai estar nessa esfera do amarelo, tá vendo? Ele vai pegar mais radicalismo aqui que a gente está colocando da codependência. Ele é mais inteiramente codependente, sem nenhum traço narcisista. E aí a gente vai ter essa matriz aqui, ó, que vai fazer aqui, vai estar mais, quem tá aqui mais perto, vai estar mais perto também do narcisismo. E tem uma interseção aqui com o movimento narcísico, ok? Só que numa esfera menos intensa. Isso aqui que está dentro desse amarelo, a gente vai chamar de manifestação de traços narcísicos, ok? Quando aqui nessa ponta a gente vai ter o narcisista patológico, ok? Então, esse amarelinho que está aqui, tudo que está dentro desse amarelinho, a gente vai chamar de codependente, dependente emocional, com traços narcísicos. Tá? Tá vendo aqui, ó? Deu pra ver o amarelinho? Ficou fraco, né, gente? Xa vida. Mas acho que vocês estão entendendo, né? Então, tudo que tá aqui, ó, saindo do ponto de equilíbrio, tá vendo, ó? Agora acho que tá dando pra ver melhor, né? Saindo aqui do ponto de equilíbrio, para esse lado daqui, toda essa faixa amarelinha dentro desse gráfico, eu vou chamar de pessoas dependentes ou codependente emocional, dependendo se ela é passiva ou ativa, com traços narcisistas, ok? Deu para compreender? Então eu posso ser um codependente com traços narcisistas e posso ser um dependente com traços narcisistas. Codependente, ativo. Dependente, passivo, com traços narcisistas. Ficou claro? Gente, se vocês gostaram do meu gráfico, explodiu a cabecinha? Coloca aí pra mim.
Quero saber se vocês curtiram, se deu para ficar claro para vocês o que eu quis dizer. Fala aí comigo enquanto eu tomo uma aguinha. Tô bebendo uma água. Deu para entender que dessa forma, sem a gente separar tanto como o Ross separa, Ross diz, são diametralmente opostos. Um não pode ser o outro. Não é bem assim. Por quê? Porque dentro da fase de desenvolvimento psicossexual que Freud, né, traz, falando sobre a teoria da libido, não é? Para uma pessoa chegar a um processo de codependência, ela precisa passar pela fase narcísica. Então a gente vai passar pela fase narcísica, a gente passa pela fase oral e passa pela fase narcísica, certo? Então, se deu tudo bem, ok, a gente desenvolveu um eu saudável. No momento da castração, quando eu passo para a fase fálica, para o desenvolvimento fálico dessa energia libidinal, num outro processo que está aí trabalhando mesmo nessa questão do desenvolvimento sexual, do feminino, do masculino, da minha relação com o outro, com o meu objeto de desejo, quando eu passo para essa fase, eu posso ter ficado com alguns resquícios, eu posso ter tido alguma má formação, eu posso ter passado por alguma desregulação nesse platô de desenvolvimento narcísico, tá? Então a gente tem platôs de desenvolvimento que dentro da teoria do apego me trouxe um trauma do apego, tá? Quando eu não tive o olhar do outro, não foi muito intenso, eu tive algum carinho, não tive o olhar do outro, eu tenho uma disfunção nesse platô narcísico, eu tenho uma disfunção, então só que isso tem também intensidade, não é só qualidade, a gente vem falando muito disso, não é só qualidade, então tudo é narcisismo, não, narcisismo tem quantidade, né? Por isso que a gente fala que tem traço, então quanto mais para perto do centro, né, mais equilibrado eu estou, menos traços eu tenho. Mas se eu já passo para o ponto daqui, eu já tenho alguma influência, eu já tenho algum traço narcísico. E quanto mais eu vou caminhando para cá, mais eu vou aumentando essa configuração desses traços narcísicos, né, até que ao chegar aqui, né, eu esteja completamente imbuído apenas de mim. E como que se dá a construção dessas etapas? Como eu falei, se dá por essa experiência traumática relacionada à teoria do apego, não é? Que é como o outro olha para mim, como o outro me ajuda a fazer a transição entre o sentido do todo que eu sinto enquanto sou neném, enquanto sou bebê, onde eu e a mamãe somos um, e aí eu vou fazer uma transição segura. A teoria do apego fala dessa transição para a fase narcísica de forma segura, para a construção desse indivíduo, e esse indivíduo então se sentir seguro, alimentado, ainda que esteja separado do outro. Então, quando eu não me sinto alimentado, né, e quando percebo que estou separado do outro, é uma sensação aterrorizante. O narcisista, na verdade, sofreu um grande trauma relacionado ao apego. Um grande trauma relacionado ao apego. A Raquel falou, tenho traços narcísicos. Bem-vindo ao clube, todos nós temos um pouquinho. Alguns em maior quantidade, outros em menos, mas temos. Tá? Por quê? Porque faltou esse suporte. Faltou isso. Agora, quando você chega para mim, Raquel, e diz assim, tenho traços narcísicos, significa que você tem traços. Porque se você fosse de fato uma narcisista patológica, no extremo do gráfico, você não reconheceria isso, porque te faltaria uma coisa chamada empatia. É como se o narcisista realmente patológico, esse que está aqui no extremo, tá? Ele não tivesse condição de fazer nenhum tipo de conexão, tá tudo bloqueado, tá vendo? Aqui, ó, aqui tá a pessoa narcisista, ela não tem conexão, ela tá completamente bloqueada. Já o codependente,
apesar de haver traumas nessa transição da teoria do apego, apesar das ligações serem complexas, às vezes fracas, ele tem alguma ligação com o outro. Ele construiu alguma coisa. Pode estar uma cordinha arrebentada, pode ter uma corda, um nó, algumas cordas bem feitas, outras desfeitas, outras desconectadas, tá? Mas esse aqui é o gráfico do narcisista. Ele tá blindado, ele não sente. E aqui é o traço, né, da teoria do apego. Eu tô falando do trauma, tá? Do codependente. Ele tem algumas ligações que foram feitas de forma correta, outras não foram feitas, e é por isso que ele se coloca em desespero, em busca de que o outro supra a sua falta, a sua necessidade. Quando essa transição, gente, é feita de forma correta, como é que funciona isso? As pessoas se sentem bem enquanto indivíduo e fazem conexões sadias. Então, se alguém vai embora, se alguém chega, a pessoa aproveita o máximo dessas relações sem a necessidade da construção de toda essa estrutura dolorosa. Eu chamo esse mecanismo, esse jogo entre dependente e codependente, com ou sem traços narcísicos, sendo ativo ou passivo. O que a gente entendeu? Os ativos que têm mais predominância dos traços narcisistas, aqueles que controlam o filho, controlam tudo, né? Ah, eu tô fazendo pro seu bem. Você tá engolindo o outro. Você tem tanto medo de perder o outro que você engole, né? E esse traço narcisista exacerbado vai criar um monte de problemas, né, com relação aos próximos vínculos que você vai fazer. Tudo isso por causa do quê? Do trauma do vínculo, trauma dessa fase, né, da questão dessa teoria que a gente fala da teoria do apego. Então, ativo ou passivo, no platô de desenvolvimento narcísico, o codependente teve alguma nutrição emocional, ele fez alguma vinculação. E no platô do desenvolvimento narcísico, aquele que se torna de fato narcisista, ele não teve nenhum tipo de nutrição emocional. Ele não conseguiu exercitar, né, essa troca libidinal. Ele não pôde trocar essa energia libidinal, ele não pôde aprender a fazer investimentos libidinais, ok? Falando do narcisista, é isso mesmo. Ele não sabe trocar energia libidinal. Estou falando do narcisista extremo. Os traços de narcisismo, eles vão estar ligados, né, com essas pequenas distorções, né? Porque ele recebeu algum vínculo, mas foi um vínculo distorcido, né? Ele recebeu, mas depois foi deixado à deriva, tá? Então são várias nuances na configuração desse gráfico aqui que a gente estava falando. Uma pessoa completamente engedrada aqui, né? Na codependência, e essa pessoa aqui completamente engedrada quando tá aqui, né? No narcisismo. Mas esse gráfico amarelo aqui mostra pra gente as áreas de interseção. E aqui também no rosa eu tô mostrando as áreas de interseção, tá? Por quê? Porque é como se fosse a área da matriz. Essa parte aqui que tá pra fora é a área exclusivamente, né, que a gente chama dos codependentes extremos. Assim como essa área que tá aqui desse rosa pra fora é o que a gente chama dos narcisistas extremos, ok? Que não tem traço de codependência. Porque aqui, do mesmo jeito, ao contrário, a gente vai poder entender que existem narcisistas, ok? Vocês vão entender o que eu tô falando aqui agora. Isso é muito legal, esse gráfico aqui é muito legal, tá? Aqui também eu vou ter narcisistas, ok? Que apresentam, vez por hora, comportamento de quê? De dependente emocional, de passivo, ok? Então, ele vai abranger aqui uma área
total, aqui o comportamento narcísico dele é predominante, é todo esse verde aqui, tá? Mas não com radicalismo, e ele tem também uma interface com a dependência emocional, tá bom? A pastora Cláudia falou assim, eu vejo isso muito real nas famílias que acompanho com casos adictos. Perfeito, tá? A adicção é realmente um processo que está muito envolto nesse conceito de dependência emocional. Aliás, a adição, o vício, ele vem como denúncia, tá? Da dependência emocional. Ele vem como denúncia da dependência emocional. É muito interessante a gente perceber isso, porque ele vem denunciar, né, o processo de dependência emocional aos berros, aos gritos, né? Então, todo vício que causa esse remelexete aí dentro da estrutura da família vem como uma denúncia, né, do nível de dependência emocional daquela família, tá? Então é muito importante a gente pensar. Claro que a gente tem que analisar caso a caso, mas isso que eu tô falando para vocês é muito, muito interessante de pensar, ok? Então, partindo desse pressuposto, a gente percebe que o nosso maior ativo na vida é o quê? A energia libidinal. O nosso maior investimento é o nosso prazer. E a gente precisa aprender, dentro de um processo de saúde, né, mental, direcionar essa energia libidinal para a construção de afetos seguros. E o que essa teoria do afeto fala, né? Então, quando eu tenho uma quebra, um trauma na questão da segurança, eu vou ter, então, um afeto inseguro que me leva a processos de narcisismo ou de dependência emocional, tá bom? Então, quando eu tenho um afeto seguro, eu posso desenvolver esse equilíbrio do eu, esse ponto de equilíbrio do eu, que tá bem aqui no meio, de uma forma tranquila. Eu vou fazer, então, o meu processo de construção do self, eu vou manifestar a minha essência. O que é o self? O que é o eu mesmo? Qual é o ponto de equilíbrio do eu mesmo? É o lugar aonde eu consigo manifestar a vida que habita em mim. Aonde eu consigo manifestar as minhas características essenciais. Aonde eu consigo entender para que eu vim ao mundo, para que eu sirvo, quais são meus dons, meus talentos, né? Para que eu fui criado, quais são as minhas habilidades psíquicas, emocionais, físicas. E como eu vou direcionar isso para manifestar a essência divina. O meu ser essencial, ok? Então, é muito importante a gente perceber, né, dentro desse processo que eu estava dizendo, né, então, dessa questão da baixa autoestima e que podemos desenvolver traços narcísicos, né, isso acontece por quê? Porque a gente acaba, então, nesse processo de insegurança, construindo um self falso. Esse self falso, ele vem carregado, né, de uma autoestima. Então eu vou aqui demonstrar que eu sei, que eu posso, que eu sou a fodona, que eu chego e arrebento, que eu sou a que resolvo, a líder. Tudo isso para disfarçar justamente esse sentido de baixa autoestima, de falta de valor, né? Porque o real self não sente que tem valor. Como esse real self foi construído com uma ruptura, né, num apego inseguro, o que vai acontecer? Eu não tenho valor. E aí o self verdadeiro está impregnado dessa sensação de falso valor. Mas o codependente, aquele que quer chegar chegando, aquele que quer disfarçar a sua dor, ele vai criar esse self falso, ele vai criar essa essência poderosa. Mas no fundo, para quê? Para encobrir a sua vulnerabilidade, né? Que está ali associada com essa baixa autoestima. Ele constrói uma defesa narcísica, um self ideal para se relacionar com o outro. Entendeu como que aquela matrizinha começa a ser construída? Por quê? Porque eu começo a construir um self falso que vai construindo uma imagem ideal, né? Esse self falso é a construção de um self ideal, aquilo que eu considero que seja a imagem que eu desejo passar para o mundo, não é? Para esconder a minha vulnerabilidade. Eu quero parecer muito segura de mim, eu quero parecer muito responsável. A gente vê isso muito em pessoas que passam por uma família bem disfuncional, não é? Onde os pais
fizeram um monte de besteira, não cuidavam bem dos filhos, uma hora estavam ali, outra hora não estavam, havia uma insegurança muito grande. E aí o que acontece? Essa pessoa passa a assumir, né, esse self poderoso, né, para mostrar segurança, para resolver tudo, para ser amado, não é? Mas ao mesmo tempo, né, é uma defesa narcísica, é uma defesa que vai construindo e trazendo esses traços narcísicos de superioridade. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, ninguém vai mandar em mim, ninguém vai conseguir destruir aquilo que eu sinto ou que eu penso, eu é que sei, ok? Então tudo isso para quê? Se mostrando, né, cada vez mais eficientes, resolutas, independentes, para disfarçar justamente essa vulnerabilidade, esconder essa baixa autoestima, né? Por isso, o codependente faz tudo pelo outro, para reforçar essa imagem, para que ela possa se sentir segura. Por quê? Porque ela foi criada, ela viveu vínculos inseguros, tá? Então faz tudo pelo outro. Esse movimento leva o codependente a reprimir sua raiva, os seus desejos, mostra-se, né, devoto às necessidades do dependente, escondendo toda a sua raiva, escondendo toda a sua ira, porque ele não consegue compreender outro caminho de escape libidinal. Ele não sabe fazer de outro jeito. Esse caminho, essa troca libidinal, esse apego seguro não foi construído, infelizmente, né? Isso não foi construído. E aí, para ser gratificado e para ser recompensado, ele vai e se dedica e se abnega. Seja em se dedicar a se anular para que o outro exista e fazer tudo pelo outro, seja em se abnegar em fazer suas próprias escolhas, sendo dependente que é guiado pelo outro. Os dois estão fazendo um sacrifício da sua potência essencial para satisfazer essa estrutura de afeto que não foi gerada num ambiente seguro e saudável, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha ficado claro para vocês. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixar aqui no vídeo, aqui embaixo, o que você achou. E contem sempre comigo, né? Vocês podem me mandar perguntas no direct, podem mandar perguntas aqui e eu vou responder, tá bom? Estamos juntos aqui nesse processo, estamos juntos aqui nessa possibilidade de crescermos como seres humanos. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito grata pela presença de todos vocês. E se você gostou desse conteúdo, por favor, você aqui do Instagram ou você do YouTube, por favor, compartilhe, né? Passe essa palavra para frente, entende? Leve esse conhecimento a outras pessoas, que eu espero que tenha clareado aí dentro de você, e que você possa perceber o seguinte: qual o movimento para a cura? Como que eu caminho para a cura? No reconhecimento dessa dinâmica. No reconhecimento dessa dinâmica, na não acusação ao outro, entendendo que é a corda e a caçamba, é o pé e o sapato, vocês se encontraram por um motivo, seja pais, filhos, não importa. E aí nesse processo você vai começar a fazer essa compreensão. Nessa compreensão você vai diluindo toda essa dor, né? Como a gente vem falando muito, retroceder para progredir, voltar para progredir, compreender a história para progredir, para que a gente possa fazer então, né, a limpeza desse self, a reconstrução desse ser maravilhoso que é você, para que você possa reluzir, brilhar, manifestar tudo aquilo que você veio manifestar. Você também é uma bênção, Val. Vocês todos são uma grande bênção para mim. Um beijo, fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau!